Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim. Estamos aqui hoje, dia 30 de março de 2021, para mais uma aula de revisão de língua portuguesa, focados no Enem 2021. Vamos lá, que a aula passada trabalhamos o romantismo no Brasil, não foi? Mas nós trabalhamos o contexto histórico, né, algumas características. Vamos agora realmente nos aprofundarmos na primeira geração romântica. Gente, aula super interessante. Pega lá. Primeiro vamos lembrar qual a relação entre a independência política e o romantismo brasileiro. Bom, lá em 1808, por conta da Revolução de Porto, a monarquia portuguesa fugiu para o Brasil. Aí lembra o que eu comentei, né? Com a corte no Rio de Janeiro, reimplementou melhorias na cidade, como portos do país que foram abertos, escolas que foram construídas, criou-se a primeira imprensa oficial do país, né, que é a imprensa régia, e Dom João VI trouxe para cá um grupo de artistas franceses para ensinar os brasileiros a desenhar e a pintar, né? Então trouxeram aquela cultura, né, de Portugal. Aí veio a poesia romântica, exatamente. Após a independência, a nossa literatura precisava ter um modelo moderno, né? Acompanhando as nações independentes da Europa e da América. Então, nasceu aquele desejo de uma literatura autenticamente brasileira, com características próprias da nossa nação. Os escritores, pela primeira vez, vão procurar, como tarefa patriótica, definir uma literatura assim mais ajustada às aspirações da nossa pátria. E aí, aquela imagem do português conquistador, ele deveria ser varrida. Tá? Havia uma necessidade de autoafirmação da pátria que se formava. Então, 14 anos depois, né, em 1836, veio, que eu já comentei com vocês na aula passada, a publicação da primeira obra do romantismo no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Bom, a poesia romântica ela é dividida em 3 gerações. A primeira, a geração nacionalista indianista, a segunda, a ultrarromântica e a terceira, a condoreira. Nós só iremos trabalhar na aula de hoje a primeira geração, nacionalista indianista. Vamos descobrir por quê? Bem, e como construir a identidade literária de um país? Ora, eles traçaram meio que um projeto literário, tá? Com 2 bases. A primeira delas, a afirmação da identidade brasileira. Ou seja, eles iriam trabalhar a natureza exuberante como um símbolo da nação. E qual seria o outro símbolo? O resgate do índio, primeiro habitante do país, tá? Vamos analisar então primeira geração romântica, geração nacionalista. Vamos entender os termos. Nacionalista ou ultranacionalista. Por quê? Porque estavam exaltando as riquezas naturais aqui do nosso país. Agora, isso através da catalogação da fauna, da flora, como símbolos nacionais, tá? Eles estavam apresentando ao mundo uma nova face do Brasil. Geração nacionalista ou ultranacionalista. Vamos à segunda, indianista, tá? É o segundo termo. Por que indianista? Porque eles criavam a ideia de um herói nacional através da figura do índio, que era o habitante que já existia aqui. Nacionalista, indianista, e o terceiro termo para essa primeira geração é a geração, olha aqui, acompanha o laser, ufanista. Elis, mas o que é se ufanar? É bater no peito, tá? É sentir orgulho, muito orgulho de alguma coisa. E do que esses representantes, esses autores tinham tanto orgulho? Da riqueza do nosso país e da sua beleza exuberante. Então, características da primeira geração seria a exaltação da natureza, o índio como herói, um sentimentalismo grande e a religiosidade. Autores principais, Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, primeiro marco, e se Gonçalves de Magalhães lançou a primeira obra do romantismo, quem realmente enfiou o pé na jaca foi o outro Gonçalves, Gonçalves Dias. Vamos olhar.
Gente, Gonçalves Dias criou uma obra que ficou tão conhecida internacionalmente que ela foi considerada por muito tempo a mais parafraseada do mundo. Ou seja, sabe essas situações que a gente tem hoje nas redes sociais, de quando a gente quer tirar onda, fazer chacota de alguma coisa, ou satirizar, né? Fazer uma crítica, a gente usa aqueles memes, né? Aquelas figuras, né? No Instagram para poder fazer graça, bota lá nos stories, enfim. Essa obra ela foi tão divulgada, tá? Tão visualizada, que hoje a gente, nesses termos de hoje nas redes sociais, seria isso, teve tanta visualização que parou em programas de humor, sabe? Eu lembro Cacete Planeta fez um pedacinho também dela, muito interessante, aparecia no Fantástico. Então, assim, quando querem falar de um Brasil acolhedor, falar das belezas, cantar o amor à nossa pátria, fala-se em Canção do Exílio. Tenho certeza que vocês já viram algum pedacinho delas. E no final eu faço uma pergunta para vocês. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Perceberam aí um pedacinho do hino nacional? Tão importante que colocaram dentro do hino nacional. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, mesmo exilado, mesmo longe, ele não parava de cantar o seu amor à pátria e a saudade que ele tinha daqui. Ok? Gente, falou em obra de Gonçalves Dias, e Jucapirama é um ícone para mostrar essa questão do índio. Ela conta a história de um índio tupi que foge da destruição dos colonizadores para o litoral. E nisso, quando ele faz essa fuga, ele é capturado por uma tribo rival canibal dos Tibiras. E aí imagine, né? Uma tribo canibal vai pegar o índio para quê? Para jogar truco? Claro que não, né? Eles queriam comer o índio, eles queriam jantar o índio, tá? Servir como prato principal. Por quê? Porque os canibais acreditavam que ao comer pedaços ali do índio, eles estavam capturando a sua essência, tá? Absorvendo a sua bravura. E aí, gente, antes de comer o índio, eles pedem para que o índio cante, né, os seus feitos heróicos. E seria mais ou menos assim, tá? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Vocês percebem que tem nos versos uma divisão rítmica, sonora, que parece até que ele está fazendo uma batida. Escutem mais uma vez. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Gente, isso é um recurso estético maravilhoso, riquíssimo, né, para os autores dessa época. Então, falou em poesia indianista, falou em Gonçalves nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. E aí eu arremato com esse trechinho: seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Gonçalves Dias, grande poeta, indianista, nacionalista. Bom, gente, para encerrarmos, como se caracterizou a produção literária dessa primeira geração romântica
tá? Vamos lembrar das principais características: nacionalismo, deixa eu pegar aqui meu laser, nacionalismo, ufanismo, exaltação à natureza, né? O índio como grande herói e um sentimentalismo exacerbado. Mas vale dizer que no romance, porque isso aqui era poesia, tá, gente? Trabalhamos a poesia, mas no romance destacou-se um outro autor romântico que foi José de Alencar. Olha ele aqui. José de Alencar foi muito conhecido pelos seus romances nativistas, tá? Indianistas. Principais, Iracema e o Guarani. Olha aí, 2 indígenas, né? Então, gente, deixo vocês com o último slide. Peço a vocês que no caderno, no diário de bordo, registrem primeira geração romântica e os nomes, nacionalista, indianista e ufanista, e as características desse slide aí. Tá tudo aí. Respondo as questões 4, 5 e 6 e na próxima aula a gente comenta. Um beijo, amores. Vamos lá!